Olá, meu caro aluno telespectador. Estamos hoje realizando a 7ª e última aula sobre dissertação. Vamos, nesta oportunidade, examinar um tema proposto pelo Enem em 2005, a questão do trabalho infantil no Brasil. Vamos analisar o tema e verificar se o texto produzido pelo aluno traz os elementos técnicos de redação e se realmente preserva as propostas dentro do contexto apresentado como tema pelo Enem. Veja um mapa que apresenta índices do trabalho infantil no Brasil. Se você verificar, a região Nordeste tem a maior incidência do trabalho infantil. É evidente que a região Nordeste tem maior número de pobres, maior número de crianças envolvidas nesse trabalho. É uma região de maior dificuldades para a abertura de novas frentes de trabalho, educação precária, e aí está o ponto mais significativo. Em quase todo o Brasil, nós temos o trabalho infantil, mas na região Nordeste, mais pobre, de carência mais densa e mais diversa, nós temos a maior incidência do trabalho infantil. Além disso, o Enem nos traz 2 textos como referência para a nossa reflexão. Vejamos o primeiro. A crueldade do trabalho infantil é um pecado social grave em nosso país. A dignidade de milhões de crianças brasileiras está sendo roubada diante do desrespeito aos direitos humanos fundamentais que não lhes são reconhecidos por culpa do poder público, quando não atua de forma prioritária e efetiva, por culpa da família e da sociedade, quando se omitem diante do problema ou quando simplesmente o ignoram em decorrência da postura individualista que caracteriza os regimes sociais e políticos do capitalismo contemporâneo, sem pátria e sem conteúdo ético. Podemos verificar que a questão, portanto, não se circunscreve apenas a um aspecto. Temos aí responsabilidade do governo, temos aí a falta de cuidados e responsabilidade também da sociedade civil, temos um sistema social perverso em relação ao menor e ainda outros problemas que nós conhecemos, uma péssima distribuição de renda per capita, desemprego, que levam as famílias a lançarem mão do menor como complementação de sua renda. E ainda a marginalidade que decorre da opção por trabalhos alternativos e contraventores. Bom, o segundo texto proposto diz o seguinte: submetidas ao constrangimento da miséria e da falta de alternativas de integração social, as famílias optam por preservar a integridade moral dos filhos, incutindo-lhes valores tais como a dignidade, a honestidade e a honra do trabalhador, ao investimento no caráter moralizador e disciplinador do trabalho, como tentativa de evitar que os filhos se incorporem aos grupos de jovens marginais e delinquentes, ameaça que parece estar cada vez mais próxima das portas das casas. Também aí você vê a outra questão. O trabalho é um fator de dignidade
E famílias colocam seus filhos para trabalhar, com medo de que eles também se envolvam com aquelas outras formas de atividades alternativas e contraventoras, de forma que esse é também um aspecto significativo para considerarmos o tema trabalho infantil no Brasil, que também decorre da irresponsabilidade de instituições governamentais que, se por um lado se queixam da falta de colaboração das famílias, eles pecam numa estrutura mais perfeita, mais agressiva, mais planejada e mais eficiente. Vejamos o que o aluno fez com este tema. Título: Trabalho infantil, omissão de todos. O fenômeno do trabalho infantil é um subproduto cruel do desrespeito aos direitos humanos fundamentais na sociedade brasileira. Isso decorre da omissão do poder público, da fragilidade da família e da perversidade do sistema social. O Estatuto da Criança e do Adolescente defende a responsabilidade da família, da sociedade em geral e do poder público para com o menor. É mais uma prescrição legal sem o asseguramento das instituições, principalmente aquelas da esfera governamental, às quais a questão deveria sensibilizar mais. Em todas as regiões do Brasil, há significativo percentual de mão de obra infantil, com destaque para o Nordeste, que evidencia razões de miséria. Transformar o filho em perspectiva de renda é forma de sobreviver, mesmo comprometendo o nível de escolaridade, a saúde e, portanto, o futuro do país. Não há dúvidas. Há, sim, falta de programas sérios de integração e inclusão social. Falta de olhos que vejam na revitalização do setor público, educacional e na melhor distribuição de renda a retomada da dignidade. Enquanto isso, que se cumpra a lei existente. Meu caro aluno, o que você observa é que o texto alcança plenamente os elementos que estão na proposta temática. Questão da responsabilidade do governo, da família, da sociedade, como prescreve o Estatuto do Menor, e na redação está citado. A questão da necessidade que tem determinadas famílias de aumentar sua renda com o filho, aí está prescrito. E do ponto de vista da estrutura da redação, observe que ele faz o parágrafo ortodoxo. Ele coloca uma frase guia, ele explica o proposto na frase guia, discute o assunto e propõe uma solução. Sucesso para você, tenho certeza que praticando com esses elementos, você alcançará vitória na prestação do seu exame.